A gente vai começar hoje o capítulo 9 de Romanos. Na semana passada, a gente só fez uma introdução e viu um pouco do contexto, né? Entendeu um pouco de como os judeus pensam em relação ao Messias. E agora fica um pouco mais fácil da gente entender o que o capítulo 9 vai falar em si. Pode passar o slide, Vitor. Eu vou ler do versículo 1 ao 3. Romanos 9, do 1 ao 3. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado do amor de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, a gente já começa aqui o capítulo com um contraste muito grande do que estava sendo desenvolvido até aqui, né? Paulo estava desenvolvendo a doutrina da salvação, e chegando no capítulo 8, ele mostra todas aquelas bênçãos maravilhosas que nós recebemos em Cristo Jesus, né? Mas chegando no capítulo 9, a gente percebe esse contraste, onde Paulo vai falar que ele está triste, ele está muito triste com alguma coisa. E a gente viu na semana passada o motivo da tristeza de Paulo, né? Que seria a incredulidade dos judeus. Fica um pouco mais fácil de entender também quando a gente pega o versículo lá do capítulo 10, que vai dizer: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então Paulo, ele está triste por causa da incredulidade dos judeus e ele quer realmente que eles sejam salvos, porque ele realmente tem um amor por essa nação que são a família dele. E a que ponto que Paulo está triste, né? A que ponto que é essa tristeza que Paulo declara aqui? A ponto dele dizer que desejaria ser anátema para que Israel pudesse ser salvo. Pode passar o slide, Vitor. E eu acredito que os irmãos saibam o que significa anátema, né? Mas vou explicar um pouco. Essa palavra ela também aparece lá em 1 Coríntios 12 e 16, e também aparece lá em Gálatas, né? Que vai falar tudo aquilo que vai além do que temos ensinado, seja anátema. E anátema significa ser maldito, significa ser excluído do povo de Deus. E agora no contexto do Novo Testamento, né? Uma vez que já entendemos a questão do reino espiritual, o Messias já veio e tudo, agora nós ampliamos isso um pouco e entendemos que também ser anátema seria a destruição da alma, né? A destruição da alma seria a completa separação de Deus. Então, Paulo está dizendo que, se possível, ele seria maldito, ele seria separado do amor de Deus, ele teria sua alma destruída para que Israel pudesse ser salvo. Mas será que ele realmente poderia carregar esse fardo por Israel? Será que ele poderia fazer isso? E ele mesmo reconhece que não, ele sabe que a salvação é individual e que depende de cada um. E ele vai dizer isso lá no capítulo 14, onde ele diz: Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas mesmo assim ele expressa com sinceridade esse sentimento que ele tem. Pode passar, Vitor. E é interessante que esse pedido que Paulo faz remete muito, né, àquele acontecimento que aconteceu também com Moisés. Lembra muito o pedido que Moisés faz, lá em Êxodo 32, vai dizer: Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então Moisés, quando ele desce do monte e vê aquele povo fazendo ídolos de ouro, né, rejeitando a Deus, ele faz esse pedido também para Deus, ele faz esse pedido expressando aquele sentimento de sacrifício, né, que ele gostaria de ter a oportunidade de se sacrificar para que o povo fosse perdoado. Então é o mesmo sentimento que Paulo demonstra aqui. Mas a resposta de Deus nesse contexto, inclusive, ele vai falar, nos versículos à frente, que Deus ele vai arriscar do seu livro aquele que pecar contra ele. Então, independente do sentimento de Moisés, ele não tinha controle sobre isso. É interessante porque essa sensação de Paulo, tanto de Paulo como de Moisés, é o mesmo de uma mãe que está em parto e o médico chega e pergunta, né? Quem vai viver, você ou a criança? Ou vamos fazer de tudo para que você viva e a criança você vai ter outro, né? E geralmente a mãe, ela prefere que a criança viva, não é? Poxa,
vai viver com quem? Né? Mas ela fala, não, o mais importante é a criança, é a criação de Deus, né? E nesse caso, tanto Paulo como Moisés entendem a razão pela qual Deus fez o ser humano, para que ele seja salvo. E nesse caso ele se põe, me leva em vez dele. Mas isso, como você falou, é impossível, mas esse é o sentimento. E isso comove a Deus, porque quando ele fala, Moisés fala para Deus, risca-me do livro, quer dizer, tira a minha vida da salvação, né? Esse é um apelo dramático, o mesmo apelo da mãe, né? Eu prefiro que o senhor fala para o médico, eu prefiro que o senhor me leve e salve a criança, né? E Moisés vai falar, eu prefiro que o senhor me risca, né? E não faça isso porque é o povo do Senhor, né? É muito forte. Se você pensar assim, tanto de Moisés como Paulo, depois de uma vida de sofrimento, de luta, de tudo, ele prefere se entregar ao anonimato, ao inimigo, do que o povo dele perecer. E aí, será que Paulo está exagerando um pouco nessa declaração? Será que ele só está dizendo isso para chamar a atenção dos judeus? E pode passar o slide, Vitor. E a gente vai ver o seguinte, que ele coloca o próprio Espírito Santo como testemunha do que ele está dizendo, né? Ele afirma lá no versículo... No versículo 1 mesmo, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo. Então ele coloca o próprio Espírito Santo como testemunha do que ele está dizendo. E era uma prática comum, né, entre os judeus, utilizar Deus como testemunha, de fato, do que eles estavam dizendo. Lá em 1 Samuel 20, a gente vê um exemplo disso, vai dizer: então Davi respondeu enfaticamente: muito bem sabe, teu pai, que da tua parte achei mercê, pelo que disse consigo, não saiba isto, Jonatas, para que não entristeça, tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Então, esse tão certo como vive o Senhor seria uma forma de juramento, uma forma de colocar Deus como testemunha em si, né? E isso acaba exercendo uma função jurídica, porque Paulo aqui, quando ele faz essa afirmação, ele entende que se ele estiver mentindo, então ele está se sujeitando à própria ira de Deus, né? Então ele faz isso para mostrar como ele está sendo realmente sincero. Pode passar, Vitor. E existia até um problema quanto a isso entre os judeus, quanto aos juramentos, porque os judeus começavam a jurar por qualquer coisa, né? E Jesus, inclusive, ele critica isso. Lá em Mateus 5, por exemplo, vai dizer: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, Jesus ele orienta a não fazer juramentos, né? Porque sabemos que o homem ele é mentiroso, né? A gente sabe que o homem está sujeito à mentira. Então, Jesus faz essa orientação. Mas Paulo aqui ele não faz necessariamente um juramento, né? Ele coloca, de fato, Deus como uma testemunha da afirmação que ele faz, da afirmação sincera que ele faz. Pode passar, Vitor. E a gente vai ver que Paulo, na verdade, faz isso várias vezes ao longo das cartas. Eu anotei alguns versículos aqui em ordem cronológica, e eu não vou ler nenhum desses versículos, só vou deixar para caso os irmãos queiram conferir. Eu vou mandar o slide também depois, para quem quiser revisar. E Paulo ele vai fazer isso lá em 1 Tessalonicenses, lá em 2 Coríntios e em Filipenses também. Pode passar, Vitor. E interessante também que ele diz, digo a verdade e não minto, né? Essa frasezinha é meio que uma fórmula, ele também usa em outros contextos também. Deixei os versículos, não sei como fica em outras traduções, né? Na Almeida Revista Atualizada, que é o que eu uso, é muito parecida a forma como Paulo descreve isso. Pode passar. Alguém quer fazer um comentário até aqui? Então, por que Paulo está fazendo isso, né? Por que ele está fazendo meio que essa justificativa, né? Basicamente, Paulo está prestes a tratar de um assunto muito complicado, né? De um assunto muito difícil de lidar, que seria o aparente fracasso de Israel. E Paulo ele já era visto pelos judeus como um traidor, né? O que dificulta muito de ele tratar esse assunto com os judeus de fato.
E a gente vê isso lá em Atos 21, por exemplo, que vai dizer: e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Então, os judeus eles já tinham esse estranhamento com Paulo, já consideravam ele traidor, e por conta disso seria difícil para Paulo, né, trazer esse argumento para eles, seria difícil de Paulo alcançar eles. Mas, apesar de tudo que Paulo passou, e ele passou muita coisa por causa dos judeus, né, Paulo não odiava os judeus, e ele faz essa declaração de forma totalmente sincera. Paulo não sentia ódio pelos judeus. Mas, apesar disso, ele estava prestes a fazer uma afirmação muito chocante para os judeus, e por conta disso ele precisava ter esse cuidado. Pode passar, Victor. Outro ponto também é que o ministério de Paulo ele foi voltado principalmente para os gentios, né? A gente vê em alguns capítulos a menção disso, e temos como exemplo lá em Romanos 11, que vai dizer: dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Então, Paulo ele tinha, assim, um chamado especialmente para levar o evangelho para os gentios. Esse era o chamado de Paulo principalmente. E o que também causaria a impressão, né, para o judeu de que ele era desleal à sua nação. Mas, apesar disso, Paulo, na verdade, ele tinha até o costume de se reportar primeiro aos judeus, né, quando ele chegava em uma região. Lá em Atos 13, a gente vê isso. Vai dizer: mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Então a gente vê que Paulo ele primeiro ia na sinagoga, né, para ensinar lá os judeus sobre o evangelho. Outra curiosidade é que Paulo ele cita aqui a palavra irmãos, né, nesses versículos que a gente leu, do 1 ao 3. No versículo 3 ele vai falar: por amor de meus irmãos. E via de regra, geralmente quando Paulo usa essa palavra, irmãos, ele está se referindo à igreja, né? Ele está falando irmãos em Cristo. Mas nesse caso aqui em específico, ele vai falar irmãos na carne, ou seja, a sua própria nação, os judeus, que são sua família. Pode passar, Victor. Então, antes de Paulo dar continuidade, de falar sobre o fracasso dos judeus, né, ele vai tratar sobre quais são as vantagens que os judeus tiveram, né? E ele já falou sobre isso antes, no capítulo 3 de Romanos. O Léo deu aula sobre isso, não foi? E lá ele falava: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, Paulo, lá no capítulo 3, ele cita, né, que os judeus eles tinham, sim, vantagens, e tinham muitas vantagens, inclusive. Só que, apesar dele falar isso, ele só cita uma, né? Aqui nos versículos 4 e 5, que a gente vai ler agora, ele já cita várias. Só que, apesar dele citar essas várias vantagens, ele não explica muito por que essas seriam vantagens para os judeus, até porque, como ele está escrevendo para os judeus, isso já seria algo óbvio para eles, né? Então, por conta disso, a gente vai gastar um tempinho aqui se aventurando pela Bíblia como um todo, para entender um pouco por que ele considerava vantagens para o judeu, essas coisas, né? Mas antes, vamos ler lá os versículos 4 e 5. Romanos 9, 4 e 5 vai dizer: são israelitas, pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Pode passar, Victor. Então, Paulo ele começa falando que são israelitas, né? A gente sabe pelo contexto histórico que o nome israelita vem de Israel, que era Jacó, né, o nome dele, e Deus muda o nome dele de Israel. A gente vê esse acontecimento lá em Gênesis 32, que vai dizer: então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Então, Israel significaria príncipe de Deus, ou ele luta com Deus, né? Então, era um nome que o próprio Deus tinha dado não só para Jacó, mas para toda a nação, né? Que vai passar a se reconhecer como Israel. Então, eles tinham recebido um nome próprio de Deus. O próprio Deus entregou um nome para eles. E isso conferia dignidade a eles, identificava eles como o próprio povo escolhido de Deus, né? Pode passar, Victor. Depois disso, Paulo vai citar a adoção. Israel foi escolhida
como filhos de Deus, de fato. Eles não eram só simplesmente o povo exclusivo de Deus, eles também eram considerados e tratados como filhos de Deus. E a Bíblia vai citar isso em vários versículos. Tem alguns exemplos aqui, lá em Êxodo 4 vai dizer: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Em Oséias 11 vai dizer: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Em Amós 3 vai dizer: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Em Deuteronômio 7 diz: porque tu és povo santo do Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Pode passar, Vitor. E a gente sabe que no Novo Testamento esse conceito ele é ampliado, né? Agora todos nós somos chamados filhos de Deus, nós recebemos também a adoção, mas acontece que os judeus eles já tinham isso há muito tempo, muito antes de nós sequer temos o conhecimento, né, de que nós poderíamos ser chamados filhos de Deus. Os judeus já eram considerados filhos de Deus, então isso sempre foi uma vantagem para eles. E lá em Romanos 8, Paulo vai dizer: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Que é quando Paulo fala que agora nós também recebemos a adoção, né? Não se limita só aos judeus. Então é interessante que Deus ele escolhe Israel ao invés de qualquer outra grande nação que ele pudesse ter escolhido, né? A Babilônia, o Egito, a Síria. Deus poderia ter escolhido uma nação grande, mas pelo contrário, ele escolhe Israel quando Israel nem sequer era um povo, né? Muito antes de Israel ser considerado um povo, Deus já tinha escolhido. E isso é interessante, né? Porque a gente vê como Deus trabalha. Deus trabalha de uma forma que ele não depende do que nós somos capazes. Pelo contrário, ele mostra a sua capacidade, né? E através daquela promessa que ele faz ali, ele transforma Israel em uma nação de verdade. Israel se torna uma grande nação. Pode passar, Vitor. Depois disso, Paulo vai citar a glória. E é meio difícil de dizer o que Paulo quis dizer com isso, quando ele cita a glória. Existem várias possibilidades. Talvez ele estivesse falando da Arca da Aliança, né, que representava a presença de Deus em meio do povo. Talvez ele estivesse falando do Cristo, mas é um pouco improvável porque ele vai citar especificamente o Cristo depois, no versículo 5. E existem outras possibilidades também, teólogos já discutiram sobre isso, mas o mais provável que Paulo esteja falando seria relativo à palavra Shekinah, do hebraico, que significa habitação. Ou seja, Paulo estaria falando da própria presença de Deus em meio ao povo. Ele está falando que talvez que os judeus eles tinham essa vantagem de ter a presença de Deus em meio a eles. E a gente vê isso em vários versículos. Um exemplo disso é lá no contexto do deserto. Lá em Êxodo 13 vai dizer: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e noite. Pode passar, Vitor. Outro exemplo é no tabernáculo. Lá em Êxodo 40 vai dizer: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Outro exemplo é no templo. Lá em 1 Reis 8 vai dizer: tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Pode passar. E outro exemplo seria no Sinai. Lá em Êxodo 24 vai dizer: e a glória do Senhor pousou sobre todo o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então a gente vê a presença de Deus, né, se manifestando em meio ao povo de Israel. Nós sabemos que hoje, graças a Jesus Cristo, nós temos a presença de Deus conosco através do Espírito Santo. Mas Israel, eles já tiveram, né, a presença de Deus o tempo todo ao longo da história, muito, muito antes de nós. Então Paulo ele vai considerar uma vantagem também do povo de Israel. Pode passar. A próxima coisa que Paulo vai citar são as alianças, né? E a gente vai ver muitas alianças, inclusive, que Deus fez. Um exemplo disso é com Abraão, lá em Gênesis 17, vai descrever: farei uma aliança entre mim e ti, e multiplicarei extraordinariamente. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das tuas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações.
Pode passar. Outro exemplo é lá no Sinai, onde vai falar, Êxodo 24 vai falar. E tomou o livro da aliança e leu ao povo, e disseram, tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre todo o povo, e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras. Pode passar. E mais um exemplo seria com Davi, lá em 1 Crônicas, vai dizer, há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Pode passar, Vitor. Então a gente vê que Deus ele fez muitas alianças, né, com Israel, e o interessante é que Deus ele cumpriria essas alianças independentemente da incredulidade de Israel, porque Deus ele é fiel, e vai dizer lá em Números 23, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então a gente entende que quando Deus faz uma aliança, Israel ele podia ter esperança de que Deus ia cumprir, sim, eles tinham essa certeza, eles tinham essa segurança. E isso... Léo, aqui. E porque as alianças de Deus seriam algo imutável e irrevogável para Israel. Então eles tinham uma segurança e uma esperança. Por isso que Paulo ele vai considerar uma vantagem também que os judeus tinham. Só um pequeno adendo, né? O importante é sobre a aliança, né? Que essas alianças que Deus faz, né? O que o homem, o que nós, a igreja, às vezes não entende, é que a aliança que Deus faz, Ele cumpre. Se Ele prometeu, Ele cumpre, né? Tanto é que você mesmo falou aí, que não jure nem pelo céu nem pela terra, né? Porque isso não pertence a você. Mas o que nós da igreja, às vezes não entendemos, que nós fazemos juramentos, e nós fazemos promessas a Deus, né? E depois simplesmente esquecemos das promessas, achando que Deus não vai fazer nada. Mas sou eu. E aí ele fala, olha, Deus não é homem que se arrepende. Ele não se arrepende. Ele não pede para você jurar, ele não pede para você prometer, mas se você promete, você tem que cumprir, né? Então Deus em Romanos deixa bem claro, cuidado, né? Você se batiza, aceita Deus, nova pessoa, então a partir de agora você tem um caminho com Deus, né? Por isso que é importante estudar e é importante prestar atenção nas aulas, né? Para que a gente depois não venha a usar justificativa para quebrar um juramento que a gente fez com Deus, né? Isso é muito importante, e Deus não se arrepende e nem quebra o seu juramento. Alguém pode fazer a leitura lá em Hebreus 6, do 13 ao 19? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Obrigado, Igor. Então,
lá em Hebreus a gente vê uma descrição muito interessante, né? Quando nós vamos jurar, nós juramos por algo que é superior a gente, porque aquilo vai dar uma segurança, porque a gente vai manter a nossa promessa. Mas por quem Deus vai jurar, se Ele é superior a tudo, né? Então, o próprio Deus, Ele é a base, né, da verdade, a base do que Ele promete. E Ele não mente. Por isso que Israel podia ter a confiança de que Deus ia cumprir todas as alianças que Deus tinha feito com eles. Pode passar, Vitor. E a próxima coisa que Paulo vai falar é sobre a legislação. Só que uma tradução mais fiel, inclusive talvez em algumas traduções que vocês estejam usando aí, vai estar assim, vai falar sobre a outorga ou a concessão da lei. Ou seja, não seria a lei em si, mas o ato de conceder ou receber a lei. Na minha tradução aqui, que é a Almeida Revista Atualizada, não está falando assim, está falando a legislação em si, né, está falando da própria lei. Mas a gente pode entender também que Paulo ele considera a lei como uma vantagem dos judeus. Mas o ato da concessão da lei, né, a gente vê lá em Êxodo 19, que vai dizer: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Então a gente vê aqui, né, o evento de o povo recebendo a lei do Senhor. E talvez Paulo considerasse esse momento em específico uma vantagem dos judeus, né, algo que só eles presenciaram, algo que só eles receberam. Mas a gente vai se aprofundar um pouco mais em por que a lei seria uma vantagem para Israel, né? Porque na semana passada eu deixei aquela provocação. A lei não seria só um fardo para Israel, porque eles tiveram a lei, eles tiveram aqueles mandamentos do Senhor, só que eles vão chegar na salvação da mesma forma como nós vamos chegar, sendo que nós não tivemos a lei. Então a lei ela serviu como um fardo para Israel? Vamos entender mais um pouco sobre isso? Pode passar, Vitor. A gente já viu que a lei ela tem um propósito no plano da salvação em si, né, que é levar até Cristo. Lá em Gálatas 3 vai dizer: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A palavra aio, ela tem o mesmo significado que pedagogo, basicamente, só que pedagogo naquele contexto, é pedagogo, né, que fala? Professor? Sim. Pedagogo naquele contexto não era o professor em si, seria um escravo, né, que ele tinha a responsabilidade de levar a criança, de educar ela, de corrigir, até que ela tivesse condições de se virar, né? Ou então até levar até o mestre de verdade, que seria quem ia ensinar ela. E aí Paulo faz essa descrição, né, da lei como um aio que leva até Cristo, ou seja, um tutor que vai nos levar até o mestre que de fato é Cristo, né? Então a lei ela também vai revelar a necessidade de Cristo, porque ela revela os pecados, ela mostra o pecado que nós temos, mas ela não tira o pecado da gente, ela não tem esse poder de nos justificar, até porque nós não conseguimos cumprir a lei em sua totalidade. Então ela revela que existe a necessidade de sermos salvos através de um outro meio. Então ela também vai dar conhecimento das características de Deus, né, porque a lei ela é baseada no caráter moral de Deus, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Pode passar, Vitor. Mas tudo isso seria a função da lei no plano da salvação em si, mas que função a lei ela teria para os judeus em si, né? E aí eu convido os irmãos a pensar um pouco sobre quais são as funções das leis, né? E eu não me refiro especificamente à lei mosaica em si, vamos pensar um pouco nas leis que nós temos no nosso país, né? Quem se arrisca aí a dar alguns palpites de para que servem as leis? Organização? Alguém mais? Temos advogados aqui, né? Bom, também não sou da área, não sou de direito, não sei quais são as funções da lei, então eu pedi para o Gemini, listar algumas definições de para que a lei serve, e aí eu vou pedir para o Ailton estar conferindo para a gente, né? Dar uma verificada se está certinho, se sei para que isso serve. Pode passar, Vitor. Organização da sociedade, essa é uma função da lei? Perfeito. Resolução de conflitos, proteção de direitos, controle social, segurança jurídica, limitação do poder
e promoção do bem comum e justiça. Tá certo? Então, a gente vê que as leis, para nós, elas têm essas funções, né? Elas mantêm uma certa organização social. Será que, para o povo judeu, a lei de Deus também exercia essas funções? Vamos dar uma olhada? Pode passar, Vitor. Lá em Deuteronômio 16, vai dizer o seguinte: juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Então, a gente vê, sim, que existe uma organização social, né, para aquele povo. Lá em Deuteronômio 19 vai dizer: uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o que cometer, pelo depoimento ou de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Então, a gente vê que a lei, assim, ela resolve conflitos daquele povo. Pode passar. Lá em Êxodo 22 vai dizer: a nenhuma viúva nem órfão afligireis, se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Então, existia uma proteção de direitos também, que a lei garantia para os judeus. E lá em Êxodo 21 vai dizer: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Ou seja, existe um certo controle social também. E, só para explicar um pouco aqui, essa lei é um pouco mal interpretada, né, por muitas pessoas, porque entendem que está falando de vingança, né, está falando de se vingar. Se alguém me tirou um olho, eu também vou tirar o olho da pessoa. Mas não é isso, pelo contrário, essa lei ela serviria para limitar, né, a penalidade que a pessoa ia receber. Seria para transformar em algo justo, para que o mesmo mal que a pessoa me causou, vai ser o máximo no mal que pode ser causado a ela também como penalidade. Pode passar. E uma característica muito interessante da lei de Deus, né, que diferia muito do que era a lei para os outros povos, para as outras nações. Lá em Deuteronômio 17 vai falar: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverás para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para os cumprir. Então, uma característica muito interessante, né, porque, diferente do resto dos povos, para Israel, o rei ele não era a lei. A lei era o que Deus deu para aquele povo, e o rei ele tinha que se adequar à lei de Deus. Então, era uma característica que destacava muito, né, Israel do resto do povo. Pode passar. Então, Israel tinha, sim, essa vantagem de ter a lei de Deus para manter uma organização social, para ser reconhecida como uma nação, e também é uma grande vantagem porque a lei de Deus ela seria a transcrição moral da sua própria natureza, né? Ou seja, a lei ela reflete as características de Deus e, portanto, se Deus ele é perfeito, se Deus ele é santo, justo e imutável, então a lei é perfeita, santa, justa e imutável também. Então Israel ela poderia confiar na justiça, né, que viria através da lei, porque a lei vinha de Deus. E, portanto, a lei ela não foi simplesmente um fardo para Israel, né? Ela garantia sim muitas vantagens para Israel. E é muito interessante a questão de a lei ter vindo diretamente de Deus, né? Porque no nosso contexto, como é que nós definimos o que é certo, né? Seria a opinião da maioria? Porque não faz muito sentido, porque vamos pegar um assunto um tanto polêmico hoje, a questão do aborto. O aborto é errado ou não é? Se hoje a maioria das pessoas consideram que o aborto é errado, então a gente vai considerar que o aborto é errado. Mas se daqui a 10 anos as pessoas passam a considerar que o aborto é certo, então o aborto passa a ser certo, então o conceito de bem e mal ele passa a ser definido de que forma, né? Agora, para Israel não funcionava assim. Israel tinha como base da verdade o próprio Deus, que é a fonte de todo o conhecimento, que é o autor do universo. Então Israel poderia ter a certeza de que a sua lei era justa, sim. Pode passar. Alguém quer fazer um comentário até aqui? Deixa eu ver, vou estruturar. Muito interessante isso, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu acho que é o primeiro grupo... Oi? É o primeiro grupo que realmente tem um país constitucionalista, que tem uma constituição. Não existia, assim, milênios depois que veio isso, mas isso
1800. Nada antes disso existia uma constituição que fosse maior que seu rei, que fosse maior que seu soberano. Muito boa. Assim. E eu estava pensando, porque assim, nossa Constituição é de 86, tem quase 40 anos. A Constituição do povo de Israel tem mais de 6.000 anos. É absurdo. A gente fala, a democracia americana, ela tem 200 anos, foi com a Carta de Independência. O povo de Israel, eles perduraram, e se você considerar depois a volta, que a lei do Senhor era mantida, eles têm pelo menos 4.000 anos de uma mesma lei que ela não se alterou nunca. A gente tem 45 alterações, não, mais, eu acho que tem 57 emendas constitucionais em 40 anos. O povo de Israel não tem uma emenda constitucional, todas permaneceram como uma pedra. Muito interessante, nunca tinha parado para pensar nisso, muito bom. Inclusive, dá o crédito para o Valmir, que trouxe essa reflexão sobre a lei também, tá? A próxima coisa que Paulo vai citar seria o culto, que seria a adoração, né? O serviço a Deus. Deus ele estabeleceu os meios como Israel ia adorá-lo, né? E por conta disso, Deus ele se fez acessível para Israel e ele deu as instruções de como fazer isso, né? Ele foi bem preciso de como Israel alcançaria. E hoje nós temos acesso a Deus, nós temos nossa forma de adorá-lo, mas Israel já tinha isso há muito tempo. A história inteira, Israel teve esse contato com Deus, ela sabia como chegar a Deus, né? Pode passar. Próxima coisa que Paulo vai citar seriam as promessas, né? E vou passar bem rápido por essa parte, a gente vai ver só algumas promessas. Deus fez algumas promessas a Abraão, né? Sobre a terra prometida, a gente vê lá em Gênesis 12, sobre a descendência numerosa, Gênesis 15, sobre a bênção universal, que seria para todas as nações, né? Que nós viemos a entender que é o Cristo, que está lá em Gênesis 12. Ele fez algumas promessas a Moisés, que aquele povo seria o povo exclusivo de Deus, seria o povo escolhido por Deus, lá em Êxodo 19, em Deuteronômio 7. Deus prometeu também proteção, né? Ele prometeu que estaria com o povo, que estaria travando as batalhas com eles. Lá em Êxodo 23 vai falar disso. Deus prometeu, inclusive, prosperidade material para Israel também. Lá em Deuteronômio 28 vai falar sobre isso. Pode passar. Ele fez algumas promessas a Davi também, um trono eterno, vai falar em 2 Samuel. O Messias, né? Vai falar em Jeremias 23. E algumas promessas um pouco mais específicas também, que seria a reunião, né? Vai falar lá em Ezequiel 11, vai dizer: dize ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de juntá-lo do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Pode passar. Outro exemplo de promessa, transformação espiritual, né? Na nova aliança. Lá em Jeremias 31 vai falar disso. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Em Ezequiel 36, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Pode passar. E por fim a paz, né, que é citada lá em Isaías 2, vai dizer: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em réis de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. E as promessas a gente pode entender, né, da mesma forma que as alianças, que como vem de Deus, então Israel tinha a segurança e a esperança de que Deus ia cumpri-las, né? Pode passar. Alguém quer fazer um comentário até aqui? Depois disso, Paulo vai citar os patriarcas, né? O que seriam os patriarcas? Eles seriam basicamente os grandes líderes da história de Israel, né? As três principais citações que a gente conhece como patriarcas seriam Abraão, Isaac e Jacó, né? Que veio se chamar Israel. Mas, ao longo da Bíblia, a gente vai ver também alguns diferentes, né? Outras pessoas que começam a ser consideradas patriarcas também. A gente vê que os 12 filhos de Israel foram considerados patriarcas. Lá em Atos 7 vai dizer: então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, nasceu Isaque e Abraão, e circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Ou seja, aqueles 12 que deram nome às nações de Israel, né? Eles também eram considerados patriarcas. Pode passar. Davi também foi considerado patriarca. Vai dizer lá em Atos 2: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi,
que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. E existem vários outros exemplos também que a gente podia ver, mas basicamente foram pessoas importantes que conduziram a história de Israel. E por conta disso, Israel ela tinha motivo para se orgulhar até desse povo, dessas figuras que eles tinham, né, dessas grandes referências para eles. Pode passar. E por fim, Paulo vai finalizar o capítulo 5 falando do Cristo, né? Por último e mais importante, claro, Israel sempre teve a esperança do Salvador, né? É um conceito que talvez para os gentios não existisse, mas Israel já sabiam que receberiam o Salvador, eles já tinham a esperança que ia ser salvo há muito tempo. Então era mais uma vantagem para o povo de Israel. E é interessante que Paulo ele vai finalizar esse versículo dizendo: o qual é sobre todos Deus bendito, que é considerado um dos versículos que revela a natureza divina de Jesus, né? Existe uma discussão quanto à pontuação nesse capítulo, se seria uma vírgula ali ou seria um ponto que separa o qual é sobre todos e Deus bendito, porque caso fosse um ponto, encerraria a descrição de Cristo e aí estaria já falando de Deus, então não necessariamente associando Jesus à imagem de Deus. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que existem muitos versículos, né, que revelam, de fato, que Jesus possui uma natureza divina, que Ele é Deus. Então, a gente vai parar por aqui, a gente vai até o versículo 5, e a partir do próximo versículo, Paulo ele vai começar a construir o seu argumento, né, a respeito da incredulidade de Israel e por que Deus não foi infiel com Israel, apesar de nem todo Israel ter sido salvo, né? Então, a gente vai parar por aqui. Alguém quer fazer um comentário? Não? Então, Deus abençoe. E na próxima semana vai ser a aula do Francisco, então só daqui a 2 semanas a gente vai continuar. Amém?